Como sempre, nas manhãs de segunda-feira temos a visita do João Couto, que aqui está connosco em estúdio. Olá, viva, muito bom dia, João. Dia. Para nos falar então do jogo do Varzim e uma derrota do Varzim que faz com que as coisas voltem a ficar muito complicadas. Rui, bom dia. De facto, as coisas ficam muito complicadas quando parecia que no passado sábado o Varzim iria pelo menos ir buscar um ponto no primeiro dos dois jogos seguidos fora e portanto, o Varzim não se agarrou a um ponto porque uma falta de jeito, digamos, uma situação para o qual o Luís Pedro já devia, pelos anos que tem de futebol, já devia perceber, mas pronto, há pessoas que gostam enfim, dar ainda mais aquele toquezinho, não sei, não, nada disso, porque viu-se e notou-se, e foi claro que o jogador do Cova da Piedade estava à espera que o Luís Pedro, no último lance que determinou o resultado e que deu origem ao segundo golo e à grande penalidade contra o Varzim, portanto, viu-se que o jogador do Cova da Piedade estava à espera de um toquezinho, uma coisa ligeira, pronto, para ele poder cair e para que o árbitro, e como sabes agora não há vídeo-árbitro, se houvesse vídeo-árbitro, naturalmente as coisas eram diferentes, e para que o árbitro assinalasse a grande penalidade. Aquilo que muitas vezes os árbitros dizem aos jogadores durante o jogo, mas eles dizem mesmo, há árbitros que dizem mesmo, ser árbitro, o senhor não me marcou o penalti, aquilo era penalti, e a resposta do árbitro é, mas tu também não caíste, tu tens que cair para eu marcar penalti e ver se efetivamente há grande penalidade, se há falta, impedimento, empurrão, agarrão e por aí fora, certo? Que é aquilo que determina a grande penalidade. Ora, aconteceu que e depois, enfim, Luís Godinho, que a nós deixa-nos há cada episódio com o Luís Godinho, que é das coisas mais gritantes que pode haver, mas pronto, não vou andar agora aqui a recordar, mas posso recordar 2 ou 3 episódios com o Luís Godinho, embora diretamente não foi pelo árbitro, quer dizer, o Varzim não teve, e sobretudo o seu capitão, não teve, foi cabeça e maturidade, mas, por exemplo, o Luís Godinho é o homem que está na origem daquela celeuma toda em Guimarães, quem se lembra do caso Marega, não é? Aqueles insultos racistas e por aí fora, etc. Que é uma coisa que ainda está em julgamento, das tais coisas em termos de justiça nacional que nunca se sabe quando são resolvidas e depois levam um tempo tremendo, etc. Isso agora... Mas então, pelo que eu percebi também, o Varzim entra mal no jogo, faz uma primeira parte que não é muito agradável, a segunda parte melhor. Olha, Rui, e depois só não ganha por falta de arte e engenho, é isso? O Varzim foi muito apático, sobretudo na primeira parte, quase que muito lento, não sabia que estava à espera de quê, sofre um golo num pontapé de canto onde há uma falha de marcação. Nos pontapés, eu não tenho que dizer isto porque eu não sou treinador, mas embora, enfim, se exercesse havia muita coisa que naturalmente seria diferente, não é? Porque cada treinador, cada pessoa tem a sua cunha, etc. E sobretudo também para quem pratica o futebol, atenção, para quem praticou o futebol, não é como alguns iluminados que durante a semana falam de futebol, mas pontapés na bola nunca deram nenhum. Num pontapé de canto, tem que haver uma marcação ao seu adversário direto, mas sempre com um olho no adversário, no jogador que estás a marcar, e outro olho na bola. Perdão, porque tu podes chegar primeiro à bola com o adversário, se o adversário estiver a dormir. Agora, se tu não marcares devidamente, o adversário de cabeça faz-te o desvio de bola e marca golo. Não é? E é preciso ver, como sabes, quando há um pontapé de canto que é batido, há sempre uma movimentação dos jogadores a ir atrás dele, a ir com ele. Mas sempre a ver qual é o posicionamento da bola. Não é ir atrás do jogador, porque se fores atrás do jogador, ele saltou e já de cabeça está a marcar golo. E agora, o que é que fazes? Tinhas que marcá-lo. E como é que se deve marcar? É estar em cima dele, é estar atento, é estar concentrado, que é coisa que falta muitas vezes aos jogadores de futebol. Adiante. Seria... Enfim. O Varzim perde ao intervalo por 1-0 num pontapé de canto. E, portanto, as coisas não estavam ganhas, não estavam perdidas, não estavam por aí fora. O Varzim começa melhor a segunda parte, depois de uma primeira, que foi quase uma apatia tremenda. Empata pelo Irobiso. O Irobiso é, nesta altura, o melhor marcador da equipa do Varzim, com 5 golos. E, portanto, tudo se pensava que depois o Varzim deu uma boa resposta, foi mais equipa, caiu mais em cima deste Cova da Piedade, que está numa posição tranquila em termos
de tabela classificativa, não está melhor que o Varzim, mas não está muito tranquilo, quero eu dizer, perdão. Está com 30 pontos, o Varzim tem 27, não é muita tranquilidade. Portanto, mas sempre há alguma folga. Os dois clubes estavam a precisar de pontuar, digamos. É precisar de pontuar, Rui. Claro, isto até final vai ser, mas já lá vamos, vai ser um Deus nos acuda. E, portanto, quando se pensava, como eu disse, o Varzim cresceu, a partir dali cresceu, exerceu pressão, até parecia que iríamos estar presentes àquilo que aconteceu em Coimbra, em Penafiel, em Viseu, só que isso não acontece sempre, não é? Um penalti no último minuto, para nós não acontece sempre. Aconteceu desta vez para o adversário, por uma falta escusada, uma tremenda, enfim, um tremendo erro, uma coisa por demais, porque o jogador, repara, o jogador tenta ganhar, no lance do penalti, tenta ganhar a linha de fundo. Sempre se disse a um jogador, digo eu, voltando outra vez, que nunca ninguém deve dar a linha de fundo a ninguém. Quem está a defender, a linha de fundo é dele. Porquê? Porque é sobre a linha de fundo que há os cruzamentos. Não é? E o que é que há que fazer? Há que impedir. Se formos lá com o corpo, só tens uma situação. É mãozinhas atrás das costas, braços estendidos e dás o peito às balas. Evitar a progressão de bola. Vai para canto, vai para canto. Se a bola me bater aqui no braço e for para canto, não é penalti. Eu não vou cortar o braço. Claro. Na hora do cruzamento, ninguém corta braços. Agora, se o braço estiver assim, meu amigo, como eu já vi em livres diretos, os defesas aliviarem a bola assim, meu amigo, se for dentro da área, não tens hipótese, é grande penalidade. Portanto, o Luís Pedro, neste caso, acompanhava o lance, evitava sob a linha de fundo que a bola saísse, no fundo a bola acaba por sair, mas não toca no jogador. Ou então, se não quer tocar no jogador e se quer fazer ao lance, é muito simples. Levanta os braços, como quem, mãos ao ar, ao jeito de mãos ao ar, para o árbitro perceber que eu vou lá, mas sem falta, e nem quero tocar nele, por amor de Deus. E se a bola bater no corpo e for para canto, é pontapé de canto. Não. Foi lá com o pezinho, e sabes que o toquezinho, há jogadores que às vezes basta um toquezinho e eles, parece que é o fim do mundo, partiram não sei quantas pernas. E assim foi o penalti. Não, foi pena, Rui, foi pena porque era um pontinho e nesta altura do campeonato um ponto faz muita, e esperemos que não, mas pode vir a fazer muita falta e muita diferença. Porque em termos de classificação, agora como tu sabes, abaixo do Varzim só tens o Oliveirense com 26 e o Porto B com 25, a partir dali tens Varzim e Vilafranquense com 27, que ainda vão jogar. Eu digo já quais são os jogos do Varzim. Depois tens o Viseu com 29, mas o Viseu tem menos um jogo. O Viseu que hoje recebe o candidato Vizela. O Vizela, se ganhar, ganha uma posição brilhante em termos de segundo lugar para poder subir, porque o primeiro está praticamente entregue, o Estoril. Pronto, penso que tenha a questão arrumada. E depois então o Cova da Piedade com 30, Covilhã 31 e depois Mafra e Leixões com 33, mas aqui já estamos a meio da tabela. E dizes tu, quantos jogos faltam para acabar? 6. 3 em casa e 3 fora. São 6 finais em termos de Varzim, porque os outros também têm, não é? As suas dificuldades. E um aguenta coração até ao final, não é? É verdade, Rui. Em casa o Varzim recebe o Vizela, Penafiel e Oliveirense. Se é que este em casa faz alguma diferença, faz ausência de público. Mas tem que jogar em casa. E fora, já no próximo sábado, 11 da manhã, em Santa Maria da Feira, contra o Feirense. Jogo complicado. Vai, depois, nos jogos fora, recebe o Vizela, depois vai fora. O Vilafranquense vai a Vila Franca. É uma final, isto é tremendo, isto é de roer as unhas até ao sabugo. Recebe depois o Penafiel, vai ao Casa Pia. Eu só espero que o Casa Pia, nesta altura, está praticamente, o Casa Pia está acima da tabela classificativa, vai ao Casa Pia, e o último jogo é com o Oliveirense. O Oliveirense, nesta altura, tem menos um ponto que o Varzim, está abaixo da linha d'água. Portanto, será um jogo de aflitos. Vai ser, quem se lembra daquele Varzim Académica. Exatamente. Com o estádio do Varzim cheio, eu ainda há dias revi um vídeo daquilo, eu vi gente a chorar. Eu vi gente a chorar como crianças, percebes? Gente adulta que sentia, de facto, e sentiu naquele dia, naquela tarde, enfim, todo aquele sentimento do jogo em que era preciso ganhar, e o Varzim precisava de ganhar, como sabes, mas foi de facto uma tarde tremenda. Esperemos que com o Oliveirense estas coisas não se passem, porque o Varzim com o Oliveirense tem sempre um mau augúrio. Com o Oliveirense aquilo é tremendo. O Oliveira das Meias é muito complicado, e portanto são estes os jogos que faltam do Varzim,
Próximo jogo, sábado, 11 horas da manhã, Sport TV, naturalmente. Feirense, Varzim, esperemos que as coisas corram bem. Estava a correr também, depois de 3 vitórias seguidas, não é? Pelo menos o impacto seria um mal menor, depois de ter estado a perder e de ter recuperado, mas o que é facto é que, olha, não deu para mais, apesar das alterações que o António Barbosa fez, voltou a mexer outra vez, ali, um bocadinho no meio campo e mais na frente, quase igual, digamos, com a saída do André Vieira e do Fatah, a entrada do Rui Moreira e do Lecinho. Mexeu na frente com a saída do Irobriz, a entrada do Ofuso e também do Patrick e a saída do Agdon. Mas eu continuo com a minha, Rui. Eu acho que ele mexe tarde na equipa, quando as coisas... quando já é tarde demais e quase não há nada a fazer. Por vezes, Rui, é preciso mexer mais cedo. Eu sou apologista de que se as coisas estão mal, vamos mexer. Então, claro. Se há 5 substituições para fazer, por que não mexer, enfim, atempadamente? Mas isso, ele é que é o treinador, nós apenas e só somos, mas de bancada. Muito bem, e vamos olhar muito rapidamente, João, para também a Primeira Liga e para o Porto. O Porto que, entretanto, amanhã joga com o Chelsea, já agora uma abordagem como é que poderá ser esse jogo da segunda mão, e depois também o Sporting que na Primeira Liga empata pela segunda vez consecutiva, os 10 pontos já passaram só para 6 de vantagem, mas também só faltam 8 jornadas para chegar ao final. Como é que tu vês, de certa forma, começando pelo Porto com o Chelsea amanhã? Olha, tem que ser um Porto a Porto, Rui. Eu não posso sofrer golos, tem que ser um Porto a Porto. Dê para onde der. Ou é para eles ou é para nós. Santa paciência. Isto terá que ser assim, terá que ser um Porto... e nada está fechado. Não é? Atento, e depois há uma coisa... Eu não gostava de falar, porque senão... ainda vão pensar que há aqui alguma perseguição. Não há. Eu sou contra as perseguições, aí é que eu sou contra. Pede-se um árbitro honesto. Pede-se um árbitro honesto. O árbitro anterior, o esloveno, não foi honesto. Ponto. Em qualquer parte do mundo e arredores, aquela falta sobre o Marega, aquilo é grande penalidade. E eu ouvi após o jogo várias teorias de árbitros. E eu só me apetecia, Rui, a televisão custou-me dinheiro, a televisão lá de casa custou-me dinheiro, mas só me apetecia sair lá fazer o quê? Aqueles teóricos da arbitragem são das coisas mais intratáveis que pode haver. Por isso é que muitas vezes um jogador, ou às vezes até um treinador, perde as estribeiras, Rui, porque não é humano. E eu continuo relativamente à teoria, quando eles explicam aquela falta sobre Marega, eu aplico sempre esta teoria que é digamos, do extremo. E o que é? Eles dizem, os árbitros dizem, aqueles teóricozinhos que eu ouvi, que são eu percebo porque é que eles estão ali. Eles estão ali a defender a camisola deles, mas é uma camisola traduzida enfim, em valores monetários. Isto é tudo muito bonito, mas... Eles dizem que o que conta é o primeiro contacto. Tudo bem, não digo contrário, mas o futebol não é um jogo de contactos. E onde é que está o empurrão? Não é dentro da área? Então e o que é que se deve marcar? Penalti, naturalmente. Não! A falta começa quando há o contacto, mas o contacto não tem a chamada intensidade. Agora perguntava-lhes... Mas deixa-me ir mais longe, Rui. Imagina que eu vou atrás de um avançado desde o meio campo e vou sempre em contacto com ele, com a mãozinha, sempre, no ombro. E quando os dois entramos dentro da área, eu o empurro. É penalti, não é? Não! É lá atrás, no meio campo, quando o senhor encostou ao seu adversário. Mas que teoria é esta? Mas o que é isto? Percebes? Por isso é que eu aplico sempre esta teoria Uma delas é que a falta conta no final, onde acaba. Depois quando dá jeito é quando começa. E ficamos sem saber. É muito complicado. Portanto, terá que ser um Porto a Porto. Está a perder 2-0. Perdeu 2-0 em casa e agora vai jogar fora. No fundo, acabou mesmo. Exatamente. No fundo, acabou mesmo, como tu sabes. Maldita pandemia, porque se fosse um Dragão as coisas, se calhar, seriam muito diferentes, mas muito mesmo. E portanto, o Porto tem tudo para recuperar, para obrigar este Chelsea a vergar este Chelsea, porque o Chelsea é uma equipa, pronto, como nós já vimos o Chelsea a levar 5 em casa. E portanto, tudo é possível. Rui, é um jogo só. Porto vai para cima deles, vai jogar a última cartada. Esperemos que não seja a última cartada em termos europeus, porque isso seria muito bom, mas também
digo-te, Rui, o desgaste nesta altura relativamente ao Porto e a alguns jogadores do Porto é tremendo. Porque repara, no fim da época desportiva, o Porto e Benfica, mas sobretudo o Porto, terá mais 10 jogos que o Sporting, em termos competitivos. Imagina o que isto é. Naturalmente. O desgaste que isto é. E já agora, aproveitando essa tua leitura e comparação com o Sporting que na Primeira Liga parece que está, olha, Rui, ou não, ou apenas é futebol e não se passa nada. O Sporting deu um tiro no pé ontem. Ao não ganhar ao Famalicão, deu um tiro no pé. O que revela que aquilo que aconteceu há umas épocas atrás, e não vai há muitas, quer com o Benfica, quer depois com o Porto, tudo é possível relativamente ao Sporting. Não está ganho, nem está perdido. E 6 pontos pelo calendário que há, Rui, são 8 jogos que faltam. Imagina, o Sporting tem que ir a Faro, a Braga, a Vila do Conde e ao Benfica. O Sporting só tem 6 pontos. O Porto tem que ir fora ao Nacional, ao Moreirense, ao Benfica e ao Rio Ave. Mas o Benfica tem aqui uma situação, não sei, o tal fator casa é muito relativo hoje em dia, face à pandemia. O Benfica, por exemplo, fora só tem o Portimonense, o Tondela, o Nacional e o Guimarães, mas em casa tem o Gil, o Santa Clara, o Porto e o Sporting. O Benfica recebe o Porto e recebe o Sporting. Portanto, o Benfica tem como objetivo imediato o segundo lugar, mas atenção, quando o Benfica receber o Porto, ainda vão faltar 3 jornadas. Vai à Madeira ao Nacional, recebe o Sporting e vai a Guimarães. O Benfica ainda vem a Guimarães. Portanto, o campeonato foi relançado com o empate de ontem. Este Sporting está pressionado, nesta altura está pressionado, embora possam dizer que não, mas eu já vi equipas nesta altura, nesta rampa final do campeonato, equipas a empatar e depois na última jornada, já no último jogo, ou coisa que se pareça, a perder o título. O Sporting, naturalmente depende dele, tem que ganhar os jogos todos. Mas depois disto que aconteceu, Rui, porque repara, o Sporting em casa ainda tem o Belenenses é uma equipa chata. O Belenenses, ontem foi viu o que fez em Braga. Exatamente. Recebe o Nacional deve ser um primeiro candidato à descida, digo eu. Tem um Boa Vista e tem um Marítimo. Boa Vista que também tem jogado Boa Vista precisa, claro, e Boa Vista precisa de pontos, o Marítimo também precisa de pontos, o Marítimo será já o último jogo, portanto, ainda há aqui campeonato para ser jogado. Há aqui uma igualdade relativamente, embora os adversários, uns mais fáceis, outros mais difíceis. Estou a falar em termos teóricos. Fácil não é nada. Mas há aqui uma igualdade relativamente aos 3 grandes. Para os 8 jogos que faltam. É que são 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Para os 3 grandes. Portanto, o que quer dizer que isto, campeonato... Até ao fim, porque 6 pontos, Rui, nesta altura, não é nada. 10 seria um balão muito bom, agora mas 6 pontos, Rui, atendendo a que vão-se embora com 2 atendendo a que o Sporting tem que ir a Braga e tem que vir ao Benfica. Exatamente. Poderá o Benfica não chegar lá, o Benfica tem 9 pontos de diferença para o Sporting. Mas o Sporting também tem que vir a Vila do Conde, vamos ver se ganham os jogos todos em casa, as coisas estão a começar a ficar difíceis e por aí fora. Muito bem. Vamos ver, Rui. Vamos ver. E nós marcamos encontro para 2 a 8 dias. É 2 a 8, que o Varzim joga às 11 da manhã do próximo sábado. Esperemos que as coisas corram bem. Aliás, os últimos jogos do Feirense em casa também não têm sido lá grande espiga. O Feirense, creio que nos últimos 2 jogos em casa, empatou. E, portanto, se empatou, esperemos que o Varzim... Nós já pedimos um bocadinho mais que o empate. A ver, vamos. Vamos ver. João, um grande abraço, até para a semana. Um abraço e boa semana. E nós também vamos fechar aqui este espaço dedicado ao desporto na Norte Litoral TV.